Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje continuaremos no livro de Hebreus, né, que Paulo escreveu esse livro para os hebreus, e nós vamos continuar, né, o que Paulo está querendo, né, transmitindo, né, para o povo de Hebreus. Nós vamos ler hoje o capítulo 3. Já li o capítulo 1 e 2 e hoje nós iremos passar para o capítulo 3 e vamos ver até onde Deus vai nos levar. Então eu convido você, se você gosta, né, de acompanhar na Bíblia, então você pega a sua Bíblia e vamos ler o livro de Hebreus capítulo 3, que eu vou explicar detalhes desse capítulo, e eu explico capítulo por capítulo, versículo por versículo, e a gente, para que você possa ter um entendimento, né, do que Paulo está passando para os hebreus. E o que Paulo passa para os hebreus, irmãos, não é, Paulo disse para aquele povo, não, Paulo disse para nós, tá? Nós também somos hebreus nesse momento aqui. Hoje nós somos todos hebreus, entende? Porque a palavra, a Bíblia não foram só para aquele povo. Sim, mas é somente para todos nós, para todos. Se não fosse assim, não teria deixado esse livro na Bíblia. Então, vamos fazer um estudo minucioso da palavra de Deus em cima desse livro de Hebreus, o capítulo 3. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, como eu já falei, vamos juntos, né? Para que eu queria que você tivesse um hábito, né, de estudar a Bíblia, acompanhando, né, a leitura na sua Bíblia, para você entender e saber como que Deus fala conosco. Está escrito aqui, ó. Por isso, santos irmãos, participante da vocação celestial, considerai atentamente a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Paulo está orientando, né, os hebreus, orientando a nós também, que nós devemos obedecer, que nós devemos estar atentos à palavra de Jesus, quando ele deixou aqui na terra os seus escritos. Foram palavras que nos edificam e que nos levam ao encontro de Deus. E aqui Paulo está reforçando, né, a nós esse atento, né, para que nós venhamos, né, a obedecer as palavras que Jesus deixou aqui na terra enquanto ele passou por aqui. Aí fala, o qual é fiel aquele que o constituiu, como Moisés também o foi em toda a casa de Deus. Observa nesse versículo que Paulo está reforçando os ensinamentos que Moisés passou para o povo. Olha como que é maravilhoso. Aqui Paulo ele não fala, ele fala para nós obedecermos Jesus, e ele também fala, assim como Moisés também passou. Porque quando Moisés passou os ensinamentos de Deus. Foi um ensinamento que Deus queria para nós. Quando Jesus passou os ensinamentos como que que nós agiríamos um com o outro, o nosso semelhante. Tanto que Jesus nos ensinou muitas coisas, que nós devemos, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tanto que ele reforçou os 2 mandamentos. Amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas. O que ele estava querendo dizer? Obedecei a Deus. Né? Ele estava querendo nos dizer, obedecei a Deus. E ele reforçou também o mandamento que quando fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele reforçou também. E Paulo aqui também ele está reforçando o que Deus passou para Moisés e o que Jesus falou aqui para nós. Então é muito atento quando a gente ouve essas coisas, né? Que alguém está reforçando a palavra, né? Para que a gente venha obedecer. Por que eles estavam reforçando? É porque quem estava nos orientando não era um qualquer. E o que ele estava nos orientando era a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que nos elevasse, né, no espírito, para que ao encontro, né, que nós possamos ter um espírito superior, né, para observarmos todas as coisas, para termos força
força para vivermos nessa terra, porque se nós deixarmos o espírito enfraquecido, com certeza, o que vai acontecer? Nós viveremos nas trevas. Isso é óbvio, porque quando você não obedece à palavra de Deus, você vive nas trevas. As trevas tomam conta, o diabo toma conta da sua mente. Aí vem o quê? A depressão, vem o medo, né? Vem a insônia, vem a fome, a pobreza, o desemprego. Então vem uma série, né, de espíritos trevosos acumulados no seu espírito. Aí você começa a profanar o nome de Deus. É isso que eles querem, que você profana Deus. Porque se vocês profanarem o nome de Deus, o que acontece? Você está nas trevas. E você nunca vai sair das trevas. Você vai continuar aprofundando mais. E o diabo quer isso, que você se aprofunda mais nas trevas. Não quer ver você salvo. E aqui Paulo, ele está, né, nos advertindo para que nós venhamos, né, a obedecer os escritos. Aí ele fala: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois o construtor bem maior glória do que a casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é quem edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, pois para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre sua casa, a qual somos nós, se conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na rebelião durante a provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tá vendo? Quando você observa o que Deus fez aqui no canal, irmãos, tem vídeo que eu tô fazendo capítulo por capítulo, versículo por versículo desses estudos aqui. O que Paulo tá falando aqui eu já mencionei nos meus vídeos anteriores. Então, se você ainda não leu ouviu os meus vídeos anteriores, eu convido você para ouvir os meus vídeos anteriores. Se inscreva no canal e logo abaixo vai ter uma relação, né, dos meus vídeos. Aí você pode clicar lá e continuando, né, esse estudo, porque é um estudo maravilhoso. Deus fala conosco assim de uma forma tremenda para que nós venhamos conhecer Deus, para que nós venhamos, né, obedecer a palavra dele. Porque se você não conhecer, como você vai obedecer a alguém que você ainda não conhece? Como você vai obedecer uma regra se você não conhece aquela regra? E você vai errando. É a mesma coisa, quando você vai digamos assim, eu vou fazer como fala, uma demonstração aqui. Quando você vai no posto de saúde, chega lá no posto de saúde, você quer ser consultado. Então, é uma regra lá no posto de saúde pedir uma identidade. Aí você chega lá e não tem o documento. Eles vão pedir uma identidade para você. Aí você fala que não tem. Então você está abolindo a regra do posto de saúde, que você já sabia que no posto de saúde precisa de ter um documento. Então, é como você vai para o céu, você quer ir para o céu, mas você sabe que para ir para o céu, você tem que obedecer a mandamentos, a leis, né? E como que você vai entrar no reino de Deus se você não conhece leis e nem mandamentos de Deus? Às vezes, se eu perguntar para você agora, você sabe me dizer a oração do Pai Nosso? Talvez você vai tropeçar. E se eu perguntar para você, você conhece os 10 mandamentos? Você não vai saber citar os 10 mandamentos. Eu tenho certeza que você não vai citar. Talvez você cita, mas você não compreende. Você não obedece eles. Então, é muito sério. Como que você quer ser salvo? Agora eu pergunto para você, como que você quer ir para o céu
ser salvo se você não conhece os 10 mandamentos de Deus? Como que você quer ir? Como que você quer viajar para os Estados Unidos se você não tem passaporte? Você acha que você vai pelo... Você tem que ter dinheiro e passaporte para viajar para os Estados Unidos. Porque senão você vai morrer no caminho. Se você não tiver dinheiro e passaporte, você morre no caminho. E muitas vezes você tendo dinheiro, mas se você não tiver o passaporte, você pode morrer no caminho só com dinheiro. Então você tem que ter os dois. Você tem que ter dinheiro e passaporte para você ir para os Estados Unidos. Assim mesmo é com Deus. Você tem que conhecer a palavra dele. Você tem que conhecer os seus mistérios. E ele deixou tudo escrito, irmão. Ele deu conselho. Não tem como a pessoa vir falar que não conhece. Você talvez está na igreja há tanto tempo, você não conhece. Você não conhece o que está falando no livro de talvez de Marcos, de Mateus. Você não tem a noção do que está escrito ali. Livro dos Reis, talvez você nem nunca viu o livro de Salmo. Vocês conhecem algum salmo? Salmo 91, Salmo 100, que são os mais conhecidos. Aí você está se preparando para ir para o céu. Alguma coisa está errada aí, não tá? Alguma coisa está errada. Cadê seu passaporte? Chega lá no céu, cadê seu passaporte? Ah, não tenho passaporte. O que é o passaporte para entrar no reino do céu? Obediência. Quer um cafezinho? O passaporte é a obediência, é o conhecimento. Irmãos, vamos alimentar o nosso espírito, irmãos. Não vamos levar as coisas na brincadeira. Eu estou chamando sério, sua atenção. Vamos levar as coisas mais a sério. Porque é triste. Por que a gente luta por vocês? Por que eu estou aqui? Olha, eu poderia estar em outro lugar, fazendo outras atividades. Que eu não ganho nada para falar isso com você. Eu não estou ganhando nada no sentido material, mas eu estou ganhando no espiritual, que eu estou querendo levar almas para Cristo, eu querendo apresentar para quando eu chegar lá no céu e falar assim, olha Cristo, eu apresentei tantas almas para ti. É isso que eu quero. Eu não estou procurando riqueza material, eu não peço dinheiro para você. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para você. Eu estou aqui por amor a você. Que é triste uma pessoa quando morre e ir para o inferno, sabendo que ele viveu tanto tempo aqui na terra e não obedeceu. Às vezes a pessoa que está dentro da igreja, tem gente que fala assim, fulano de tal era crente, ele era dizimista fervoroso, ofertante, mas talvez ele dava errado a oferta dele, o dízimo dele. Quantos pastores que não espancam mulheres, que não ficam de olho nas mocinhas da igreja? Então tudo isso, irmãos, nós temos que observar. Nós temos que andar na presença de Deus, fazendo as coisas certas. Se para os Estados Unidos você precisa de dinheiro e passaporte, e para ir para o céu, você precisa de obedecer, você precisa conhecer a palavra de Deus. E obedecer não é só também conhecer, de ouvir falar. Irmã, a senhora é muito chata, a senhora fala demais, a senhora fica... Deus não leva isso em consideração. Então leia a Bíblia. Se você está achando que eu sou chata, leia a Bíblia, que você vai se assustar quando você ouvir. Quando você vê os escritos de Deus. Quando você vê o que os santos grandes, profetas fizeram e eles não foram castigados. Leia a Bíblia. Vê o que aconteceu com Moisés. Moisés foi um grande homem. Ele foi considerado assim, como Jesus, Ele foi quase considerado como Jesus. Ele foi assim, depois de Jesus, ele aqui na Terra ele foi o menor. Mas o que aconteceu? Deus castigou ele. Deus levou ele. Deus não permitiu que ele visse a Terra Prometida. Ele viu de longe, mas não entrou. E Deus falou para ele por que estava levando ele. E Deus disse para ele por que estava levando ele. Irmãos, é muito sério.
tá? É muito sério. A gente tem que ter... Você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa que tem inteligência, você é uma pessoa que tem conhecimento. Então você não deve ouvir a multidão, você tem que procurar com zelo a palavra de Deus. E vamos continuar. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. O que Paulo estava referindo aqui? Ele estava referindo, quando Moisés estava levando o povo para a terra prometida, alguns se rebelaram. Mesmo depois que eles estavam comendo o maná do céu, mesmo que depois que eles estavam, né, se alimentando, Deus estava dando todo o alimento para eles, eles se rebelaram contra Deus. E Deus castigou eles. Deus falou, eles não vão entrar no reino dos céus. Deus castigou eles, Deus eliminou eles no meio daquele povo. Porque eles não estavam obedecendo a lei de Deus. Eles não estavam obedecendo. Então você acha que Deus vai ser bonzinho com você e vai receber você no reino dele? Aqui é um grande exemplo. Porque eles não obedeciam a palavra, eles foram destruídos. E por que eles foram destruídos? Talvez você fale, mas Deus foi muito ruim, para que Deus destruiu eles? Só advertiu. Deus advertiu, mas mesmo assim eles desobedeceram. Então eles foram eliminados. Para quê? Para viéssemos dar exemplo para nós, que nós devemos também obedecer a Deus, porque se nós não obedecermos, nós também seremos eliminados do céu. Não pensa você. Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço maldade, eu sou muito justo e vou para o céu. Cuidado. Cuidado. Cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer um de vós coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajai-vos mutuamente cada dia, enquanto se diz hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participante de Cristo, e se de fato guardamos firmes a confiança que tivemos desde o princípio até o fim. Por isso se diz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Ora, quais os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Paulo está questionando a nós. Olha, obedece, porque quem desobedeceu? Quem caiu? Quem morreu no deserto? Foram todos os que rebelaram contra a palavra de Deus. Foram todos os desobedientes, os filhos das trevas. Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos parar por aqui, para esse vídeo não ficar muito grande. Hebreus 3, que eu li hoje. Então, irmãos, nós temos que ser participante, nós temos que estar participando da palavra de Deus. O que é participar? É você ouvir, você obedecer e você transmitir e você viver aquela palavra que Deus passou para nós. Porque não adianta nada você transmitir, mas você não obedece. Que Deus abençoe a nós. Que você não for inscrito nesse canal, você se inscreva, você compartilhe essa mensagem, porque quando você está compartilhando, você também está obedecendo um mandamento de Deus que diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Tá vendo? Até quando você vê uma mensagem boa e você pode transmitir essa mensagem para outras pessoas, transmite. Se você vê uma mensagem, não, essa mensagem é uma mensagem boa, é uma mensagem que eu assino embaixo. Então transmite, para que outras pessoas também venham, né, se arrepender dos seus pecados. Porque enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos com vida,
nós podemos arrepender, mas quando nós morrermos, o espírito não morre, mas o nosso corpo, nós saímos dessa terra. E nós temos essa chance de arrependimento aqui, agora, nessa terra. Porque em outro lugar nós não teremos. Quando nós sairmos daqui, Deus vai levar a gente para um outro lugar. E esse outro lugar vai depender da sua vida com Deus aqui na terra. Aqui na terra não é um ensaio, eu falo assim, aqui na terra é um estudo. É um estudo que você tem que frequentar. Você está frequentando esse estudo, você está indo direto, vamos dizer, uma faculdade. Você está obedecendo todos os seus professores, você está fazendo a prova direitinho? Você está tirando 10 para passar? É isso que é aqui na terra. Então nós temos que caminhar obedecendo, né, as leis de Deus, para que nós venhamos tirar 10, sermos aprovados. Porque todo estudante, quando estuda, ele precisa ser aprovado para ele pegar o diploma. E nós também queremos ser aprovados para entrar no reino dos céus, pegar o nosso diploma, que o nosso diploma, lá na Bíblia fala, no final lá no livro de Apocalipse, fala que qual é o nosso diploma? É uma coroa, é um nome escrito no livro da vida, é uma pedra preciosa, é um novo nome. Então tem vários graus, né, de merecimento que nós iremos receber. Então eu convido você, vamos, né, nos esforçar para que nós venhamos tirar 10, né? Quando Deus vier nos buscar, nós sejamos aprovados para receber o nosso diploma. E que Deus abençoe a todos. Que você, se você gostou desse vídeo, você compartilha. Se você não gostou, você compartilha, porque se você estiver compartilhando coisas boas, vão ser gerado para você, né, coisas boas, aí o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente para você, né, ser salvo. A gente vê, né, tantas pessoas, né, satanista mesmo, se convertendo. Eu louvo a Deus por isso. Talvez isso tudo foi uma mensagem que chegou até essa pessoa e ele se converteu. Então a gente vai transmitindo a palavra de Deus e o Espírito Santo vai levando, né, trabalhando também, ajudando a gente. Um forte abraço e que Deus nos abençoe a todos nós, que sejamos sábios, né, para viver na presença de Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.